Pessoal, estamos de volta aqui com mais um bloco. Agora nós vamos tratar do Poder Executivo, que tem início no plano de aula 3 de vocês. Vamos fazer a revisão dessa matéria, portanto. Muito bem? Então vamos lá. Nós vimos no Poder Executivo, nós começamos relembrando aqui os sistemas de governo. Falamos do presidencialismo, do parlamentarismo e do semipresidencialismo. Vamos lembrar um pouquinho rapidamente. No presidencialismo, o Poder Executivo é capitaneado pelo Presidente da República. Ele é chefe de Estado e é o chefe de governo também. No parlamentarismo, nós temos como chefe de governo o primeiro-ministro. E aí, se a forma de governo for a monarquia, o chefe de Estado é o rei ou a rainha. E se a forma de governo for a república, o chefe de Estado é o presidente da república eleito diretamente pelo povo. E no semipresidencialismo, como é que é? O semipresidencialismo é da mesma forma, mas o semipresidencialismo ele sempre acompanha a forma de governo republicana. Não existe semipresidencialismo em monarquias. Então, o semipresidencialismo é muito parecido com o parlamentarismo republicano, ou com a república parlamentarista. Com a diferença de que, no caso do semipresidencialismo, o homem forte, ou a figura forte do poder executivo, não é o chefe de governo, mas sim o chefe de Estado, que é o presidente da república. Por que isso? Porque além dele ser chefe de Estado, ele acumula algumas funções da chefia de governo. Então ele pode, por exemplo, destituir o primeiro-ministro, dissolver o parlamento, ele é o chefe das Forças Armadas, ele celebra tratados internacionais, ele pode iniciar processo de lei, pode nomear ministros, enfim, ele é a figura forte e não o primeiro-ministro, como acontece no parlamentarismo republicano. Tá ok? Então nós fizemos aqui uma rápida introdução sobre os sistemas de governo e vamos lembrar que também revimos aqui, estudamos novamente as formas de governo, a república e a monarquia. E estudamos 3 características básicas aqui de cada uma dessas formas de governo. Na república, a eletividade, ou seja, a eleição do chefe de governo e do chefe de Estado, ainda que seja uma república parlamentarista, a eleição do chefe de governo pelo parlamento. Enquanto na monarquia não há eletividade, sim hereditariedade, o poder é passado de pai para filho. Além disso, na república nós temos a temporariedade. Tanto o chefe de governo quanto o chefe de Estado exerce o mandato por um prazo determinado. No caso do parlamentarismo republicano, o chefe de governo ele é eleito pelo parlamento, ele não tem um prazo determinado, mas ele não fica eternamente. Não é como na monarquia, em que há vitalicidade. Então, na república nós temos a temporariedade. E na república também nós temos a responsabilidade política. O que na monarquia não existe. O rei não responde politicamente pelos seus atos. Ao passo que na república o poder executivo responde pelos seus atos. No caso do parlamentarismo, essa responsabilidade é quase imediata. Se o chefe de governo não está indo bem, o parlamento pode destituí-lo a qualquer momento, aprovando um voto de desconfiança. E no presidencialismo, também há responsabilidade política ao final do mandato. Se o presidente está no exercício do seu primeiro mandato e vai ser candidato à reeleição, ele vai responder politicamente pelos seus atos equivocados. E se foi um mau governante, não será reeleito. Tá certo? E se ele já tiver no seu segundo mandato, ele também não consegue reeleger aí aquele que ele indica como seu sucessor. Muito bem. Aí nós vimos também as condições de elegibilidade. Essas condições de elegibilidade estão previstas na Constituição. Então, para que o presidente e o vice-presidente sejam eleitos, precisam ser brasileiros natos, estar no pleno exercício dos direitos políticos, precisam estar alistados eleitoralmente, ter domicílio eleitoral na circunscrição, no caso do presidente da República precisa residir no Brasil,
E filiação partidária, idade mínima de 35 anos. Bom, o processo eleitoral para a escolha do chefe do executivo, ele é majoritário, né? Então é eleito o chefe do executivo aquele que tem a maioria dos votos. Nos municípios, na eleição dos prefeitos, os municípios com até 200 mil eleitores, o sistema é majoritário simples, porque não há dois turnos. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, o sistema majoritário é o sistema majoritário absoluto, porque há dois turnos. Então, no segundo turno vai ser eleito aquele que tiver a maioria dos votos válidos. Muito bem. O mesmo acontece com governadores dos estados, do Distrito Federal e com o presidente da República e o vice-presidente da República. A posse e o mandato estão previstos ali no artigo 78 e 82. Vou pedir para vocês darem uma lidinha, não vou me ater muito a isto porque não é tão relevante, tão complicado. Bom, aí nós vamos falar agora do poder, das atribuições do presidente da República. Quais são as atribuições do presidente da República? Elas estão previstas no artigo 84 da Constituição Federal. E lá existem tanto atribuições de chefia de governo quanto de chefia de Estado. O Marcelo Novelini ele faz uma distinção da seguinte forma: quando o presidente se relaciona com outros poderes, com outros estados, ele exerce a sua chefia de Estado. E quando as atribuições são de administração, de nomeação de ministros, de criação de cargos, extinção de cargos e funções vagas, ele está agindo como chefe de governo. Tá legal? Atenção para essas atribuições aqui. Eu vou chamar a atenção para vocês sobre o disposto no inciso 5 do artigo 84, que diz o seguinte: o presidente da República ele pode, mediante decreto, dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de cargos públicos, e B, a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Muito bem, então, eu gostaria de chamar essa atenção para vocês, a atenção de vocês para esse inciso, porque aqui nós temos os chamados decretos autônomos. Então, esses decretos aqui, eles são os decretos autônomos, ao contrário dos decretos regulamentares, pois o presidente da República também tem o poder regulamentar quando ele age dessa forma. Ele age dessa forma para complementar as lacunas da legislação que não é auto-aplicável, que ela depende de regulamentação. Quando ele exerce esse poder regulamentar, ele tem que se limitar àquilo que a lei estabelece para ele como poder regulamentar. Ele não pode ir além, criar direitos, inovar ou em obrigações, porque então ele estará usurpando competência do poder legislativo, porque é do legislativo a função precípua de criar regras, criar normas, criar leis, né? A gente já sabe disso. Então, toda vez que ele exerce o poder regulamentar, ele precisa observar esses limites estabelecidos pela lei. Tá ok? Senão ele está ferindo a legislação e até a Constituição, porque está usurpando competência. Mas vou lembrar aqui vocês o que eu falei em sala de aula: quando o presidente extrapola os limites estabelecidos pela lei através do decreto regulamentar, este decreto regulamentar ele está sujeito não a um controle de constitucionalidade a princípio, mas a um controle de legalidade, porque ele está contrariando aquilo que a lei estabelece como limite para sua atuação. Muito bem? Então vamos lá. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês também, com relação ainda ao artigo 84, ao parágrafo único. Ó. Diz o seguinte, parágrafo único: o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 5, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Então aqui o presidente da República pode delegar a estas figuras aqui, ministros, PGR e o AGU, as atribuições previstas nos incisos 6, que eu li para vocês, né? Que fala do poder regulamentar dos decretos autônomos, 12
que trata da concessão de indulto, da comutação de penas. E 25, primeira parte, que diz o seguinte: prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei. Então, o que quer dizer? Aqui que o presidente pode delegar a competência para prover cargos. Extinguir, ele pode? Não, não pode. Mas como ele pode delegar lá as funções previstas no inciso 6, diz o inciso 6, a linha B, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então ele pode delegar, por exemplo, para um dos seus ministros, o poder de prover cargos públicos, como previsto lá no inciso 25, mas também a extinção de cargos quando vagos, porque ele pode delegar essas funções do inciso 6, tá ok? Então, muito bem, aqui nós vimos as atribuições do presidente da República, que são muitas, né? Tem muita coisa com que se preocupar o presidente da República e não deve gastar cartucho à toa com bobagem, até porque ele precisa da assessoria dos seus ministros para conseguir governar, para conseguir exercer todas essas atividades, certo? Então, aquela imagem do presidente salvador da pátria não existe, porque é humanamente impossível ele cumprir tudo isso sem que ele tenha um corpo de assessores que são os seus ministros de Estado. Muito bem. Bom, poder regulamentar, então, nós falamos que o presidente não pode extrapolar as suas funções, né? Esse poder regulamentar, eu não falei para vocês a previsão dele, ele está lá no artigo 84, inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Esses decretos e regulamentos aqui, o decreto é o veículo, o regulamento é o conteúdo. Esses decretos e regulamentos são para fiel execução da lei, então quando a lei ela carece de uma complementação para sua efetividade, para sua eficácia plena. Muito bem? Assim como aquelas normas constitucionais de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, a legislação infraconstitucional que precisa dessa complementação, então, que é feita pelo chefe do Poder Executivo através de decretos regulamentares. Muito bem? Bom, aí seguindo aqui nosso plano de aula, nós vamos estudar agora a substituição e sucessão do presidente da República. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha nisso? Bom, então vamos lá. A substituição, ela se dá quando o presidente da República, o chefe do Executivo, né, o governador de Estado, o prefeito municipal, ele tem um impedimento temporário para o exercício das suas funções. Então existe uma linha de substituição. E essa linha de substituição é a mesma linha de sucessão. Só que a sucessão se dá quando a vacância é definitiva. Então, quando o presidente precisa se ausentar do país, por exemplo, ele é substituído. E quando ele sofre um impeachment, ou ele falece, ou ele renuncia, ele é sucedido. Legal? Mas a linha de substituição e sucessão é a mesma, com uma diferença muito importante. Vamos a ela. Então, qual é a linha de sucessão? O primeiro a substituir ou suceder o presidente da República é o vice-presidente. Não é? No caso da sucessão, a sucessão pelo vice-presidente é definitiva. Ele termina o mandato. Muito bem? Então vamos lá. Depois do presidente, quem vem? O presidente da Câmara. Depois do presidente da Câmara, o presidente do Senado. E depois do presidente do Senado, o presidente do STF. Essa é a linha de substituição e de sucessão do presidente da República. Já tivemos, parece uma linha grande, mas já tivemos algumas vezes presidente do STF substituindo o presidente da República. Tá? Mas digamos que haja uma dupla vacância. Né? Então estou falando de sucessão agora, definitiva. Dupla vacância significa que o presidente e o vice-presidente estão impedidos de assumir a presidência da República. Nesse caso, nós temos a sucessão, a mesma linha de sucessão.
A mesma linha de substituição é a linha de sucessão. Presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Só que nesse caso, quando houver sucessão, que é definitiva, se a presidência for assumida pelo presidente da Câmara, que é o segundo aí na linha de substituição e sucessão, ele deve convocar eleições para que seja exercido o mandato tampão. Vamos dar uma olhadinha nisso? Está lá no artigo 81 da Constituição. Então diz lá o artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, que é a dupla vacância, far-se-ão eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Muito bem? Só que essa eleição ela pode ser direta ou indireta. Vamos dar uma olhadinha? Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. O que significa, então, que se a vacância, a dupla vacância se der depois de transcorridos 2 anos do mandato, essa eleição será indireta pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai eleger o novo presidente da República e o seu vice, que vão exercer o mandato tampão. Se esta dupla vacância ocorrer antes de terminados os 2 primeiros anos do mandato, então a eleição será direta, tá ok? Em ambos os casos, o sucessor aí, que então vai assumir definitivamente a presidência da República e o seu vice, vão exercer o mandato tampão, que significa completar o período de mandato daquele que foi sucedido. Muito bem? Na sequência aqui no plano de aula de vocês, nós estamos falando dos ministros de Estado, que são auxiliares do presidente da República e que têm as suas atribuições definidas no artigo 87, lembrando que eles podem ser delegadas as funções de acordo com algumas funções do presidente da República, de acordo com o parágrafo único do artigo 84 que a gente já viu. E assim nós terminamos mais esse bloco aqui, e no próximo nós vamos falar da responsabilidade do chefe do executivo, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal.